estar presente. Prazer enorme recebê-los aqui. A cada 15 dias nós fazemos uma programação diferenciada, nos temas mais variados, e recebemos personalidades importantíssimas para a história do mundo. E eu quero, então, convidar o nosso presidente, o Dr. Paulo Cassandro, para fazer uma saudação. Em seguida, eu terei a apresentação da nossa palestrante. Eu gostaria de falar a ela. Boa noite. Muito obrigado a todos pela presença. Instituto Histórico e Geográfico. Orgulhoso de ver tantos brasilienses que formaram essa cidade aqui dentro da nossa casa. Quero cumprimentar minha queridíssima madrinha. Não é verdade? A minha madrinha. Aliás, é um fenômeno da cidade. Eu queria também aqui, então, agradecer a todos, especialmente uma menção honrosa à nossa colega sempre querida. Beijo, Nathalie, muito obrigado a vocês. Essa história que nós vamos ouvir hoje é a história, especialmente, das mulheres da cidade. Que as pessoas não valorizam, mas que fizeram essa cidade com muito empenho e que hoje nos levam para o mundo. Obrigado. Bom, eu sei que todo mundo conhece a Marlene, mas nós temos aqui um ato, né? Temos uma homenagem, tendo uma pequena biografia. A Marlene é muitíssima, sobre a sua trajetória. Eu queria pedir a autorização de vocês para tocar o meu óculos, 25 anos de idade, Então, aqui, a jornalista Marlene Galeaz nasceu no Rio Grande do Sul, estado onde estudou e trabalhou na Secretaria de Educação. Em suas primeiras férias, visitou o Brasil, pela qual se apaixonou e retornou anos depois. Aqui na cidade, depois de um curto período como funcionária pública, iniciou sua carreira jornalística na sucursal da revista Manchete do Grupo Bosch, no ano de 1976. Levada pelo então diretor Sérgio Rossi, que ficou impressionado pelas pautas e notas que ela passava ao jornalista. Já era a sinalização da grande repórter que seria. Na sucursal, além da Manchete, ela passou também a escrever para outras revistas do grupo, com destaque para Fatos e Fotos, e também para a revista Geográfica Universal. Com espírito aventureiro, corajosa e com olhar sempre atento a novidades, passou a integrar a equipe de jornalistas brasileiros que enfrentavam qualquer situação. Distâncias e dificuldades para fazer grandes reportagens não eram problema. Apesar de ter como residência Brasília, fazia constantes viagens pelo Brasil e pelo mundo. Em Brasília, sempre acompanhou de perto e registrou importantes fatos políticos e históricos, bem como a volta do presidente Juscelino Kubitschek do exílio, ao qual conheceu muito de perto, devido à sua grande ligação com Adolfo Collor. Pela Manchete, viajou o mundo, entrevistou presidentes, reis, rainhas, liderança dos mais variados setores, inclusive da área indígena, e também revelou aos leitores os encantos de um Brasil até então pouco conhecido. Depois de mais de uma década de Manchete, a convite foi trabalhar na revista Veja, no Grupo Abril, onde também escreveu para outras revistas do grupo. E foi lá que ela recebeu o que considera o maior prêmio jornalístico e inúmeros que recebeu em sua carreira. O Prêmio de Jornalismo Investigativo, por uma reportagem feita sobre Ibrahim Eves, então o presidente do Banco Central. Da Veja teve também marcante passagem nos jornais do Estado de São Paulo, de onde, também a convite, foi fundada a revista Caras, na condição de subeditora. De lá para cá, fazendo o jornalismo mais leve dos tempos de suas aventuras e viagens pelos 4 cantos do mundo, voltou a escrever para Caras.
Tem feito colunas especializadas em registros sociais, curiosidades do mundo informático. E sem contar com sua colaboração para outros sites brasileiros e estrangeiros. Atualmente também é colunista do Jornal Brasília Agora, onde, junto com a diretoria, criou um caderno de final de semana chamado Em Alta, onde é responsável pelo perfil e capa. São pessoas ligadas a Brasília e de onde também mantém a coluna social. Esse texto aqui quem escreveu foi um grande amigo meu Marlene, responsável por ter aceito o nosso convite, e ele não pôde estar presente aqui hoje, com o Google Studio, me mandou esse texto. Gostaria de ter feito essa leitura, mas disse que não teria condições de vir hoje por uma emergência. Então eu fiz questão de ler e dizer a Marlene que é uma honra para todos nós receber aqui. Teríamos uma palestra fantástica. Então, aí você fica à vontade para contar a sua história. Aí nós deixamos a Marlene à vontade. Ela que fez o roteiro, entendeu? Sua memória, então, os senhores que quiserem fazer algum questionamento, fica por conta da Marlene. A Marlene vai ser a que vai comandar esse evento a partir de agora. Fiz um pequeno roteiro, porque eu nunca fui setorista. Eu sou aquela repórter que trabalhou em todos os setores. Então, para você dividir um pouco é difícil, né? A minha história jornalística, ela marcou muito pelas aventuras, pelas loucuras, né, que eu fiz e que eu gostaria de continuar fazendo, mas não dá mais. Foi o seguinte, toda vez que eu partia por uma reportagem, eu sempre me lembrava de Joel Silveira, que foi meu grande mestre, e foi o homem que me ensinou um monte de coisas, foi um dos maiores jornalistas desse país. Ele sempre citava o Assis Chateaubriand. Quando ele foi cobrir a guerra, o Assis Chateaubriand falou assim para ele: olha, você está indo para a guerra, mas não é para morrer, não. Repórter não pode morrer, tem que contar a história. Vai para contar. E foi aí. Eu fui, como eu disse, eu fui repórter em todas as áreas, sempre adorei saber história para contar. Se me mandavam ir para o Congresso, eu ia. Se me mandavam cobrir crimes, eu ia. Se me mandavam entrevistar ministros, eu ia. Se me mandavam entrevistar criminosos, eu ia. E quando tinha que mandar repórter para as áreas perigosas, foi ali que começou a minha história. Ninguém queria ir e eu sempre fui. Fui por quê? Porque quando o Sérgio Rosa me conheceu, para ser repórter da Manchete, lá na Manchete, olha lá quem está entrando, uma pioneira querida, Letinha, por favor, querido. Alguém recebe, recebe a dona Letinha aí. Essa aí, recebe a minha. O que eu estava falando? Aí o Sérgio Rosa, quando eu cheguei na Manchete, ele me chamou para falar, para conversar, porque ele queria me levar. Tinha uma montanha de pilha de currículos. Era filho de ministro, filho de deputado, filho de senador, todo mundo com pós-graduação em Harvard, pós-graduação, sei lá onde. Eu só tinha o meu registro de jornalista. Mas ele falou assim: não, tu tem um olho clínico, quando tu bate o olho, tu enxerga a notícia. Aí ele me levou para a Manchete. Eu levei um susto tão grande, eu nunca esperava isso na minha vida. Aí eu fui mostrar meu trabalho. Eu passei 365 dias de infantaria, sem ter um dia de folga. Final de semana estava eu na excursão. Tinha briga na área indígena, mataram não sei quem. O jornalista: eu não posso ir porque eu tenho filho pequeno, porque minha mulher, minha mãe deixar. Lá ia eu, embarcava, tremendo de medo, enfrentando cada situação, e foi assim que eu me firmei. Né? Aí, já firme lá na Manchete, bastante conhecido, me mandavam para o Congresso, eu ia. Para onde me mandavam, eu ia. Aí o que aconteceu? Um dia, quando eu menos esperava, o ministro da Marinha me chamou para mim ir no Ministério da Marinha. Chega lá, o que houve? Não,
uma entrevista com o Jacques Cousteau, que vem fazer uma expedição no Brasil e tem que ter autorização do governo brasileiro, principalmente da Marinha, por causa dos rios. Aí fui lá, teve aquela entrevista, eu fiquei muito emocionada na hora, porque eu conheci o Museu Jacques Cousteau, do lado da França, onde tem um Monte Carlo, tinha um museu. Eu fiquei assim, abobalhado olhando para ele, e aí ele virou para mim e disse assim, conheço a minha história. Vocês imaginam, eu que nasci em Veranópolis, lá no interior do Rio Grande do Sul. Aí depois vamos conversar, porque aí terminou a entrevista, todo mundo levantou, foi embora, e o comandante Cousteau mandou eu ficar na cadeira e ele o ministro da Marinha. Fiquei claro, vamos ver o que vai acontecer. Terminou, todo mundo foi embora, me chamaram numa sala, o Cousteau disse que tinha visto algumas matérias minhas sobre aventura na área amazônica e que ele ficou impressionado, ele ficou mais impressionado com umas matérias que eu fiz lá nos Andes, né? E aí o ministro da Marinha disse, olha, eu vou te convidar, não sei se você vai aceitar, porque naquela época, mulher não tinha muita discriminação, jornalista. Não pense que era fácil, não. Não existia essa coisa de assédio, tu ia entrevistar senador, deputado, eles te passavam uma cartada, que a gente também era jovem, e não podia nem reclamar, porque ainda acusavam a repórter de estar se assanhando, não sei o quê. Aí o ministro falou, é para você fazer uma viagem para a Amazônia num navio com 65 homens. Você é a única mulher. É a viagem precursora do comandante Cousteau. Vai a equipe dele, meu cinegrafista era nada mais, nada menos que o Roland Mulher, que tinha ganho o Oscar no filme Os Pássaros de Isabela. Aí eu fiquei enlouquecido, cheguei lá na sucursal do cara e disse, ó, tu te garante, são 65 homens, né? Não, eu me garanto, eu vou atravar, eu vou de fato. Aí embarquei, mandaram um avião, o comandante Cousteau me esperou lá no Pará, né? Que era onde ele fazia base dele, e de lá me botaram nesse navio da Marinha, chamado Roraima, com 65 homens, a equipe do Cousteau, e seguimos nós para o norte, para o Alto Purus. Era a primeira vez que a Marinha brasileira explorava aquele setor. Era uma coisa histórica, porque a Marinha também ia marcar o ponto que isso ia mudar algumas coisas. Lá foi quase um mês, num sufoco terrível, andando numa floresta que só via a água, o céu e o vento, que hoje já não é mais assim. Lá eu assisti coisas incríveis, inclusive eu vi o dia que o navio, nosso navio, encalhou. E aí quem é que resolveu o problema? Não foi nem o comandante da Marinha que estava no navio, não. Chamaram um prático, que era um cara que tinha experiência, que morava lá na beira da Amazônia. E eu desesperada, né, agoniada naquele navio, não podia descer do navio. Aí um dia nós paramos lá numa cidade, ficava lá no Alto Purus, estou me lembrando do nome. Tinha um fome, parecia que eu estava em Londres, mas era umidade. Aí eu falei para o comandante, hoje eu vou descer no navio. Ele falou, você não vem aprontar confusão, eu digo, vou descer, preciso tomar um álcoolzinho para relaxar. Estava muito dia daí. Ele falou, olha, todo mundo no navio, os homens vão descer, a responsabilidade não é minha. Tá? Eu digo, não, eu me garanto. Aí eu desço. Quando nós olhamos para o chão, na beira do rio, estava minado de jacaré. É maré de chão, não sei como é que é. Eu não quis saber, atravessei de mão dada, com quem me dava a mão atravessar, nós fomos num boteco. Essa história é ótima, porque mostra que tu pode ir nos confins da guerra, mas você não perde o costume, né? Aí tomei uma bebida que eu nunca
comandante estava na parte de cima do navio, com o olho em cima de mim. Né? O que ia acontecer? Né? O que essa repórter não ia afrontar? Quando eu vou caminhando à beira da água para subir do navio, tinha uma fossa. Eu caí na fossa em cima de um jacaré. Eu devo ser a única mulher do Brasil que botou um bumbum na cara do jacaré. Mas conforme eu desci, me puxaram. O jacaré abriu a boca e eu jogada longe na lama. Quando eu subi, o comandante falou assim, eu avisei o ministro Maximiano que não ia dar certo essa mulher. Olha o que aconteceu, tomei lá minha água. Não tinha celular na época, não tinha nada. Tinha telex. Publicava telex. O comandante entrou no telex e mandou mensagem aqui para o ministro que, como ele, para uma repórter ali, que tinha acabado de quase ter um acidente no Jacaré, né? E que eu tinha ido beber, eu não bebi nada, foi uma coisinha de nada. Essa notícia, os setoristas da Marinha estavam aqui de plantão certificado do lado do telex. No dia seguinte estava tudo dentro do jornal, a repórter que acompanhou a expedição foi atacada por jacaré e vem aquela história toda. Né? Aí o comandante disse para mim assim, olha, eu avisei que não era para vir. Eu digo, o que o senhor vai fazer? Eu estou contando é bastidores, viu gente? O cara perguntar, eu estou contando os bastidores. Eu falei para o comandante, o que o senhor vai fazer? O senhor vai me jogar na água, vai me deixar aqui? Eu vou tomar sério tudo dele. Eu virei para o comandante, portanto, bastidores. Né? Eu falei para ele, o senhor pode contar. E eu vou contar o que eu vi no navio. Ele disse, o que você viu no navio de errado? Eu digo, quando o navio para nas vilas, tem umas meninas que sobem aqui para dançar. E eu vou contar isso. Eu estava me defendendo, mas contando uma realidade. Olha, virou uma confusão. O comandante me chegou, não, ninguém fala nada, você não fala, e ficou por isso mesmo. E eu fiquei com essa história para mim, né? E aí eu fiz uma grande reportagem, e a turma do Jacques Cousteau, o Colan Mulher, ele tinha um assistente, que era um cara tão branco que assustava as pessoas pela branqueza. Quando chegou numa vila, acontecendo, parou o navio, que ele ia parando, para dar assistência às pessoas e mapeando a nova rota da Marinha, que foi criada aí. Aí, o cara era tão branco que uma mulher viu ele no quintal, virou os campos, chamou a vila inteira e disseram que tinha um ET. Então, aí eu fiz a matéria está aqui, eu estou agora criando um site para montar todas essas reportagens, porque não tem como, eu não posso andar com, né? Aí voltamos, fomos para a capital do Acre, depois eu encontrei com o comandante lá em Belém do Pará. A mulher dele começou a explicar comigo, olha gente, eu estou fazendo uma palestra, eu estou contando umas piores. Tá? A dona Simone brincou comigo. O comandante falou assim, vem para cá, era um navio Calypso, a cabine dele. Quando eu fui para ele, eu quero falar um negócio contigo, já era da reportagem. Quando eu fui passar, ela botou a perna no pé e trancou a minha passagem. Eu estava aí como repórter, né? Para vocês verem a dificuldade que era uma mulher fazendo essa loucura. Ela botou o pé e me segurou. Aí virou aquele frisson. Aí tinha um repórter lá, Joelson Juvenil de Souza, que era o fotógrafo da Manchete, estava junto com a equipe dos fotógrafos franceses e ingleses. Eu falei assim, atenção gente, podem ligar as câmeras para o lado de cá e escuta. Eu virei para a mulher do comandante Cousteau, com a maior energia do mundo, e falei, minha senhora, essa frase ficou famosa, a senhora me desculpa, o navio é seu, mas a água é minha. E aí ela tirou o pé. E vou repetir: o navio é seu, a água é minha, e aqui eu passo. E ele me chamou,
se pode para lá, nunca mais ouvi. Aí o comandante Augusto me agradeceu, né? Falou que fizeram uma grande filmagem, essa parte do Alto Cruz, está toda nas filmagens deles, e marcamos um encontro em Brasília. Também vem outro paciente, termina a expedição, não, aí eu volto para Brasília e toda vez que o comandante Cousteau chegava, o Emílio sabe, o Sérgio Rosa dizia, para encontrar o comandante Cousteau. Aí eu ia lá parar, aí ele deixava eu brincar, tipo andar naquele helicóptero pequeno, fazer as reportagens, fazer tudo que tinha que fazer. Terminou a filmagem, eu estava em Brasília, o comandante Cousteau veio para Brasília, porque ele tinha um encontro com o presidente Figueiredo, porque naquela época você não poderia soltar reportagens ou filme sem passar pela censura. E aí teve aquele Almeida, o comandante Cousteau lá do Palácio, passaram o filme, ele liberou o filme, a imprensa toda e eu, no lugar de destaque, eu fui a única repórter do mundo que acompanhou a expedição. Aí o comandante Cousteau estava hospedado no Hotel Nacional. Aí ele falou assim, ó, de noite, quando eu não tenho mais um jornalista por perto, você me pega no Hotel Nacional e vamos num lugar reservado para conversar. Eu levei o susto. Você lembra meu Fusca, Paulo? Eu tinha um Fusquinha amarelo. Eu falei, olha, comandante, eu não tenho como me encontrar aqui. A imprensa toda de olho, não era só Brasil, era a imprensa do mundo que ia lançar o filme Os Mistérios da Amazônia, desvendado pelo Cousteau. Fui eu com o meu Fusquinha, parei na porta do Hotel Nacional, o comandante entrou e disse, olha, o único lugar que eu acho que a gente pode conversar é embaixo da torre da televisão. Aí nós fomos lá para a torre da televisão, o comandante sentou do meu lado, no chão, abriu a alma, me contou que nem ele acreditava no trabalho dele. Eu digo, mas como? Não, é para te mostrar que como a força do trabalho é importante, porque eu faço as coisas e acho que eu não fiz completo. E aí, conversa vai, conversamos muito, ele me abriu a vida dele, ele me contou coisas incríveis, e eu tinha um pequeno gravador que sempre me acompanhava. Gravei a conversa dele e guardei. Aí eu digo, olha, agora não é eu ali para o hotel, porque senão daqui a pouco a imprensa inteira vai dizer que o comandante Cousteau sumiu em Brasília. E ainda vão me culpar. Voltamos para o hotel e ele falou, não, eu agora quero tomar um porre. Eu digo, mas eu não disse, só me digo, posso uma coisa de matéria? Não, mas pelo menos vamos tomar um vinho. Entramos no tabu, você lembra do tabu? Aí ele pediu um vinho francês, nós estamos tomando vinho. Na hora dele assinar a conta, eu falei para o garçom assim, eu se fosse tu, eu guardava essa nota assinada, você não sabe quem é. O garçom disse, você acha que eu não sei quem é? Ele olhou e tira a fotografia embaixo da água. Aí me despedi do comandante Cousteau, ele foi embora, eu escrevi minhas matérias. Os anos passaram, eu tive mais 2 contatos com ele, depois ele morreu. E essa fita, a fita que agora eu estou organizando um site, com todas essas coisas, esses bastidores, tudo para colocar, ninguém acha a fita. O que aconteceu com a fita? Eu tenho um monte de afilhados, os meninos que eu criei, que são 7 pessoas, eles pegaram a fita para brincar com o telefone. Puxa a fita lá, puxa aqui, para ficar conversando. Quer dizer, a conversa do Cousteau. Mas eu ainda um dia eu vou achar, vou ver se recupera. Então, essa história do Cousteau foi muito forte, porque o que eu vi, o que se trabalhava naquele navio, o que se viu do mistério do Amazonas, a Amazonas que eu conheci que não é mais a mesma, chega a me cortar o coração. Aí eu tive que dar entrevista o mundo inteiro, eu não vou contar para você da reportagem, porque isso não é agora, eu vou botar tudo no site. Aí eu fiquei famosa pela aventura, por causa daquela história.
Aí me mandaram um dia para o Xingu, fazer uma matéria lá no Xingu, que tinha que caminhar 6 quilômetros no meio da mata, para chegar lá no lugar onde eu ia encontrar com o Raul dele. Aí me deixaram na entrada da mata e a gente caminhando com pau assim para poder afastar as folhas para não ter cobra. Chegamos na aldeia, cheguei aos pedaços, não podia nem beber água. Fiz a matéria, que foi uma matéria maravilhosa, que foi uma das maiores matérias da minha vida, que ela deu capa na Geográfica Universal do Brasil e dos Estados Unidos. Na volta, eu senti um ronco de motor, um ronco de madeira, aqui em plena selva amazônica. O que é isso? O guia falou assim: para, todo mundo não se mexe. Ficar igual uma estátua. Era uma invasão de abelhas perigosíssima, tipo abelha africana. Elas nos atacaram. Se ela vinha em volta de você não podia se mexer. Se mexer, se uma te atacar, todas vinham em cima. E eu, nessa época, já estava com um problema dessa vista. Eu fui fazer uma matéria no interior do sertão de Goiás e fui atingida por uma bactéria que não tem cura, que ela volta às vezes em quando. Aí, então, nós conseguimos ficar igual uma estátua aqui, as abelhas foram embora, fiz minhas grandes matérias, mas não era isso que eu ia fazer. Aí, conhecida pela aventura, eu saí da Manchetes porque eu fiz uma matéria com Alexandre Garcia. Eu estava nesse dia da abelha, eu voltei para o Xingu exausta, fui para a Manchetes, fui exausta, preciso tomar um banho, descansar. Sonhava em comer uma macarronada, né? Porque lá na coisa era difícil. Aí eu não sei se o Hermínio estava naquela época. Aí o Tião chegou e disse para mim: olha, tem um porta-voz do presidente que está almoçando lá em cima. Estava lá na Manchete? Não lembro. Eu digo: você tem um conterrâneo, mas eu não tenho contato com ele, não tenho no área aqui. Não, mas vai lá que está a dona Sara e ele. Aí eu fui lá para cima, pedi desculpa pelos trásticos, né? E sentei do lado. Aí o Alexandre Garcia, esperto do jeito que é, virou e disse assim: você acabou de levar um furo. Furo, você não quer dar furo. O negócio era assim: a Manchete tinha a revista Ele e Ela, a Veja tinha a Playboy. Era assim, eram as duas maiores empresas brasileiras, cada uma tinha uma revista do seu setor. Ele falou: eu acabei de dar uma entrevista para a Playboy, eu digo: duvido. Naquela época, imagina alguém que ia falar, um porta-voz do presidente falando sobre a Playboy, que as perguntas não iam ser santinhas. Ele falou: não, eu dei entrevista. Eu fiquei todo no estado, eu vou descer na redação e vou ligar para o Rio de Janeiro. Eu pedi licença, descer e liguei para o Rio de Janeiro. Aí eu li com o Martins, você conheceu, né? Era o editor. Ele falou: ele deu essa entrevista. Você fala o seguinte: a Playboy vai sair a semana que vem. Nós vamos sair, ela não sai a semana que vem. Sai na outra semana. Se não, peça para ele que você quer fazer a mesma entrevista com ele. Se não der certo, se não sair na Playboy na semana que vem, nós pegamos a Playboy já jogando ele e ela em cima. Subi, conversei com ele, concordou, fiz a matéria, que o Hugo falou que se chamava O Garanhão do Planalto. Não foi isso, a matéria se chamou O Porta-Voz da Abertura. O Garanhão foi o correio brasileiro que deu o título quando ele caiu. Aí fiz aquela matéria, chega a Playboy nas bancas. Cadê a matéria do Alexandre Garcia? Não tinha. Eles fizeram uma matéria com ele para a Veja, ele falando sobre os perfumes. E quando eu fui fazer para ele ele estava de short, porque nós tiramos uma foto de short, e ele estava arrumando uma coisa sem camisa. Tocou o telefone, era a Soninha do Jornal do Brasil, que queria saber informação sobre o petróleo. Era uma coisa
Aí ele sentou na ponta da cama, sem camisa. E eu espero, como eu sou, né, Beto, você sabe? Eu falei, puxa a perna para cá, puxa a perna para cá. Ele botou a perna em cima da cama, puxa a perna, puxa o Frederico aqui em cima fotografando. Aí sai a foto dele embaixo do lençóis, o lençol até aqui, todo mundo falou que ele estava pelado. Mentira. Conclusão, fiz a matéria, como não saiu na Pegói, saiu na LL, ele me ligou, olha, está dando maior rolo. Eu comecei, a imprensa do mundo inteiro atrás de mim aí na manchete. Aí o Adolfo Mota disse, não, tem que tirar ela do Brasil, né? Porque eu não parava de falar. Me mandaram fazer uma matéria por Frei Damião, lá no interior. Aí eu fiquei para fugir do palco comendo aqui em Brasília. Era o Frei Damião que ia fazer uma romaria. E o pau comendo aqui em Brasília, aí o Alexandre foi demitido. Aí, mas eu acho que ele ia ser. Aí os blocos levaram ele para a manchete. E aí terminou a minha história na manchete. Não, eu me documento, não tem nada a ver, mas eu sou para a história. Mas tudo bem, tudo bem. Aí eu vou para a Veja. A Veja me chamou e eu fui para a Veja. Ali ele veio peso pesado. Entre a minha saída da manchete e a entrada na Veja, a embaixada da Bulgária, eu era famosa por fazer loucura, né? Que ninguém fazia, me chamou e disse, você topa ir para a Bulgária? A Bulgária era o país mais fechado do mundo, ninguém ia. A Bulgária, não, nós estamos levando alguns jornalistas da América do Sul e outros da Ásia e um dos Estados Unidos. Você quer ir e lá você vai para a Alemanha comunista, RDA. Eu cheguei para o meu chefe tem 9 dias, eu estava assumindo a Veja, aí me botaram no avião. Só que eu não sabia que eu saí do Brasil com uma missão que só foi revelada agora 30 anos depois. E boto no navio, chega a Bulgária, me dá passagem até a capital e a Alemanha. Tóquio? Não. Sofia Berlim na RDA. Já saio daqui com uma missão terrível. Não sabia, pego o avião, vou para o Rio de Janeiro para pegar Lufthansa. Para descer em Barcelona, ir lá, ir para a Alemanha, e na Alemanha pegar um avião da Bulgária, que era uma coisa assim bem simples. Quando eu chego em Barcelona, já começou o voo. Perdeu o avião não estava aqui, não era horário, erraram tudo e botaram num hotel. Ou eu lá para o hotel, ou no hotel. No dia seguinte me mandam para Frankfurt. Em Frankfurt, quem conhece aqui sabe, é um aeroporto maior que muito. Aí vai procurar onde tem o negócio da Sofia, o avião da Bulgária. Era lá embaixo, um avião parado no meio da pista, a coisa mais estranha. Aí entrou no avião. E olha que alívio. Estava exausta já, né? A minha irmã aqui, eles nem sabiam que lugar do mundo eu estava. Porque aí começou o voo. Aí tomo um licorzinho que eles servem, que é tradicional. Quando eu chego lá, o cara todo feliz da vida, sábado à tarde, não tinha ninguém me esperando, não tinha nenhuma mala minha. Não tinha ninguém que falasse outro idioma, não sei búlgaro. Aí eu enlouqueci. Embaixada brasileira, sábado, tudo fechado. Aí eu só dizia, só que aparece a agência de notícias. Aí me botaram num táxi. Esse táxi andou comigo, parecia que eu estava na Avenida Brasil. Desceu num lugar, só que presa, aí apareceu um cara na porta e falou: aqui é o depósito. Era o depósito. E disse: o que eu faço? Aí eu volto para a pista, o mesmo táxi está lá em cima. Eu falei para o taxista: aeroporto, o que eu ia dizer? Dentro do aeroporto eu estava salvo. Vou para o aeroporto, chego no aeroporto com esse taxista.
paroxístico, o cara é débil mental. Eu só pegava a minha bolsinha, botava a mão para ver se os dólares que estavam lá dentro eu passava pronto. Tá. Aí uma moça ficou me olhando, tudo desesperado, eu vou dormir aqui no banco. Quando eu falei, um hotel, hotel, mandaram para o hotel. Chego no tal do hotel, bem no centro de Sobe, onde é aquele cavalo, tudo de ouro, aquilo. Eu olhei, tinha um pub, e o povo tudo dançando as músicas dele, os anos 40, porque a cortina de ferro manteve essas coisas, né? Aí desci com a bolsinha na mão, cheguei na portaria, aí o cara falou, o recepcionista, realmente tem uma vaga aqui para o jornalista que era para vir na Alemanha, não veio. Tudo armado. Aí me deram, eu subi lá no quarto, me ajoelhei no chão, rezei, Deus me livre, agora vou ficar aqui até segunda-feira procurar a embaixada. Ele não, mas eu vou descer. Eu vou no pub, tomar alguma coisa e relaxar. Desço, sento no pub. A única coisa que eu sabia era aquele licorzinho. Pedi o licor. Quando eu só pedi o licor, chegaram 2 homens. Não sabia, já era a história da KGB, né? Os homens chegam do meu lado e pedem para sentar. O que eu ia fazer? Fiquei assim. Aí eles falaram em espanhol para mim. Você vai nos acompanhar aqui para o elevador, vai lá em cima no último andar, os dólares, vamos comprar dólares. Eu não tenho dólar para vender. Você vai nos acompanhar. Era tipo um sequestro. Aí eu fiquei nervoso, fiquei assim, eu vou segurar a bolsa, vou correr para o lado de fora, entrar no hotel. Quando chegou um homem e disse, aliás, eu revivi de alguém dando meu sobrenome e fez assim. Botou o braço, eu dei o braço para o outro sem saber o que era. Os outros 2 saíram correndo. E aí o cara me atravessa o saguão do hotel, todo mundo dançando aquela música antiga, porque aquela deixava ela fechada, me leva numa sala e abre o guiombo, estava a mulher da embaixada da Bulgária aqui. Aí que houve? Não, aí eu falei, eu digo, não tem mala, não tem nada, não fica calmo. Fiquei eu lá com roupa emprestada, 4 dias, até que chegaram e disseram, olha, as malas apareceram. E você vai ficar aqui mais tempo que os outros. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Era um congresso comunista internacional. Tinha gente do mundo inteiro. Me levaram num quarto, aí eu me segurei num peruano, latino-americano, para me entender. O cara que depois virou fotógrafo do presidente do Peru. Eu estava lá no quarto, estava cheio de livros de Jorge Amado, em outro idioma, tudo, parece que era. E eu assisti o cara comandando um ato de terrorismo. E o peruano só dizia, calma, nós não podemos fazer nada. A gente veio aqui de bobeira, vamos ficar até o fim. Fiquei até o fim, mostraram lugares maravilhosos, entrevistei gente, eles me entrevistaram, me contaram jornais de lá. E eu queria ir embora, eu tinha que ir para a Alemanha comunista. Até que me embarcaram para a Alemanha comunista. Eu chego em Berlim Oriental, uma pessoa gritando, Marquês, você está. Eu só me lembrava assim, gente, eu nasci em Veracruz, no interior do Rio Grande do Sul. Eu enfiado aqui numa confusão e já estava, o regime estava rompendo. Aí chego em Berlim, aí uma moça pegou, me levou no hotel, me mostrou Berlim Oriental inteiro. Eu pedi para vir embora, disse, não tem como, só se você atravessar o muro e se virar. Como é que eu ia fazer isso? Eu senti, eu não falo alemão, mas eu senti que estava acontecendo alguma coisa muito grave. Era já a queda do muro, já estava começando. Bem, eu dei uma tossidazinha. A moça disse, aqui ninguém pode ter gripe. Que não é uma coisa que não existe aqui, eu vou te levar num lugar de atendimento médico. Aí começou o meu calvário. Entro no carro, o motorista, todo estranho, eu não sabia, tudo aquilo era KGB, eu não estava sabendo. Me levaram para a parte antiga do metrô,
fizeram eu descer a escadinha do metrô, que ficava embaixo do que era o bunker do Hitler. E eu só sei, como uma pessoa muito gente, não é que eu ia imaginar na minha vida que eu ia parar aqui, e olhando para as coisas, e você ficando, e era cheio de lixo no aparelho. E levaram um atendimento médico. Cheguei lá, estava cheio de velhinhos só de guerra, sendo atendidos, e eu ainda tentei brincar, relaxar com a médica, tinha mapa muito, olha, eu nasci aqui e se atendido. Deram uma injeção, deram os remedinhos, botaram na minha bolsa, eu saio. Quando eu saio, a minha interna, e depois eu soube, ela era da caixa dele, ela me deu uma cotovelada e jogou contra o bicho, que era onde tinha as propagandas antigas no metrô. Abriu a minha blusa, enfiou a carta dentro do sorvete e falou: você não abre a carta, você não mostra a carta e você não toma banho. E eu, cara da metal, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Não, você vai, calma. Aí fiquei, eu dava os remédios, eu acho que deixaram meio pronto. Aí me levam para o hotel. Quando eu chego no hotel, o que a moça que me deu a cotovelada me falou, o cara do hotel falou: ó, 4h30, vai dormir agora, quer comer alguma coisa, 4h30 da manhã, vão vir 2 oficiais alemães te pegar aqui, vão te botar num avião, você vai para Tchecoslováquia, que na época era Tchecoslováquia, e de lá ele vai te dar o destino no outro avião, onde você chegar vai ter um homem com um terno azul, ele descreveu como é que era o homem, esperando que você vai entregar essa carta. Cheguei no hotel, acho que eu dormi, não, desesperado, segurando a carta, porque tinha dentro da carta. Eu ainda tentei perguntar para ela, ela falou: não, são os contatos que a gente tem com o músico. Mentira, uma confusão muito grande. Quando chegou 3h30 da manhã, chegaram os KGB lá, os oficiais, botaram num avião que cabia 100 pessoas. Era eu, piloto, o resto tudo militar. E cheguei na Tchecoslováquia, em Praga, o muito simpático, estava me esperando, um colarzinho de cristal. Esse colar está contigo? Isso mesmo. E ele falou: não, agora nós vamos fazer um tour aqui, tem que esperar. Então, lá fiquei eu 3 dias, sem tomar banho, sem saber o que ia ser a minha vida. Até que chegou, um cara, esse disse: olha, está vindo, vocês lembram de um avião russo chamado Tupolev? Esse avião, esse avião vai passar aqui. Tem uma mulher dentro do avião, que ela é vice-ministra da cultura do Senado. Tu vai sentar do lado dela, ela fala português, e vocês vão aterrissar em Barcelona. Lá vai ter um homem com terno azul, esperando. Entrei no avião desesperado, eu sonhava vir para Brasília, tomar um banho, era filho para um relaxar. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Aí a mulher estava lá dentro, vice-ministra dos cavalos, era tudo KGB. Conversou comigo, andei desse avião, que era fantástico. Cheguei lá na Barcelona, estava o homem disse assim: a cara. Eu dei a cara, ele olhou, abriu, deu alguma coisa lá, está tudo bem, não sei mais nada. Aí eu disse: não, ele falou: você não vai viajar pela área, você vai viajar pela Aerolíneas Argentina. Aí, deu um abraço, beijinho, subiu, botaram na Aerolíneas Argentina e eu fui embora. Cheguei aqui, o Laurentino comeu: o que é isso que tem mal no programa? Ele não, ele tem mal no dia. Não tinha como sair, mas aconteceu alguma coisa, ninguém sabia. Eu nunca soube o que sabia, o que tinha acontecido comigo. Quando eu chego aqui, daí tem a queda do muro, eu fiz amizade, mas era uma amizade que eu não podia ficar sozinho.
assim, como jornalista búlgaro, quando meu período na Bulgária, toda vez que eu ficava sozinho com ele, aparecia uma e dizia assim, a brasileira está precisando de uma coisa, aí o cara caía fora. Né? Mas eu consegui passar o interesse para ele. Eu recebo pelo correio uma boneca búlgara, mas com uma boneca com cabeça maior. Era uma bonequinha chique, mas com uma cabecinha maior. Como eu crio essas crianças, levei essa boneca lá para a chácara, peguei o arquivo, minhas coisas, e eles começaram a brincar com essa boneca para baixo da cima, com a bonequinha. Você lembra dela, né? Com a visão. E aí, essa boneca ficou por lá, o tempo passou, aí eu faço amizade com uma russa que faz parte da equipe de tradução do curso para a América Latina. Ela falou assim, você sabe o que aconteceu contigo? Eu não, nunca soube. Ela me contou que eu já saí do Brasil, tudo na embaixada, com essa missão lá na Alemanha comunista, para levar essa carta, que era um código, alguma coisa que foi usada na queda do muro. Eu fui usada, uma moça das Filipinas foi usada e um rapaz dos Estados Unidos. Foi tudo isso. Aquilo ali era. Aí todo mundo querendo saber o que é isso. Aí vem a história da boneca. Aí eu conto que eu recebi a boneca. Essa boneca era uma boneca normal, com a cabecinha dela um pouco grande. Não pode procurar a cabeça que lá dentro tem mensagem. Não, a Cristo eu achava do boneco. Já viramos do lado avesso, porque agora está desvendado o mistério. E aí dentro dessa boneca deve ter alguma coisa relacionada com a carne. Então essa eu acho assim que foi foi uma das coisas mais fortes da minha vida, porque eu corri risco de vida. E lá em Berlim, ainda antes de entregarem a carta, me levaram para o quarteirão, que onde teve o final da guerra, não teve aquela batalha final que o russo pegou a bandeira e subiu lá, falaram de Berlim, eles me levaram lá, uma coisa horrorosa, energia negativa. Aí tinha um alemão lá, ele falou para mim, eu nem gosto que ninguém venha aqui, porque a gente sempre, parece que sempre até a voz dos jogos. Né? Então é isso, a minha história é essa. Já foi várias vezes, eu tive que depor a embaixada da Alemanha recentemente, que hoje é uma coisa só. Eu também falei, já falei com uma palestra na cultura inglesa, ninguém até agora revelou qual foi, ninguém conseguiu entender o que tinha nessa carta. A embaixada alemanha como disse que não existe nada. Aí quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa eu digo, cadê o cara? Esse cara aqui, porque eu tinha visto que ela chegava na embaixada, ele foi expulso do Brasil. Era um diplomata, ele nem era do Berlim, era de uma cidade vizinha. Então, esse foi o maior período que eu passei, e foi a minha grande história. Isso aí está no livro, que tem detalhes que eu não vou falar agora, porque eu não tenho, não tem condições. E também teve uma outra história, muito forte da minha vida, que eu tenho muito orgulho, que eu sou a única repórter brasileira que assinou matéria do Sebastião Salgado, o maior fotógrafo do mundo. Fui com ele nos garimpos. Vamos fazer matéria nos prostíbulos, nos garimpos. Eu fui lá nos garimpos de Santa Terezinha, garimpo de Esmeralda, e lá passei um sufoco muito grande, e a gente no salão de noite, eles entenderam que eu era prostituta lá do garimpo também. Isso era formado pesado. E o Sebastião Salgado, ele trabalhava tanto, ele não parava um minuto toda hora. E dizem que ele não monta fotografia, mas ele pode montar fotografia. E aí ele contou para a dona Ruth, mulher do Fernando Henrique Cardoso, que eu fui a única mulher, além da mulher dele, que comentou que a bunda dele era a bunda mais branca que existia
saiu lá dos carimbos, veio lá na comida, tinha um cara que queria me pegar, não tinha coberto, não tinha explicar que era provão, nada disso. Ele estava suando muito. Chegamos na pensão, aí na hora de dormir, teve que dormir todo mundo junto, eu, ele e o fotógrafo. E ele ficou pelado, porque não aguentava o calor. E ele, inclusive, deixou cair uma fotografia que o filme, o Hermínio ficou devendo, se ainda dá para revelar, para revelar. E nesse mesmo carinho, um tempo depois, não observações das controlas novas, eu voltei para fazer novas matérias, aí nós estávamos muito tempo lá de cidade, e comecei a ficar muito simpático, ele me elogiando, eu bobinha, ainda na conversa do cara, né? Todo gente jovem, né? Ele falou, Marcos, faz um favorzinho para mim, guarda para mim essa caixa, né? Ele deu a caixa e eu botei embaixo da cama. Sabe o que era? Metralhadoras roubadas da aeronáutica. Que o dono dela terminou morrendo metralhado por ele. Eu sou uma pessoa que eu tive essa parte, cadê a Letinha abrindo para aqui ainda? Oi, Letinha. Tem uma história que envolve a rainha mãe da Inglaterra, não é a rainha Elizabeth, é a rainha mãe, que é uma pessoa também que a Letinha teve uma ligação, porque a dona Letinha era filha de uma família tradicional de Pernambuco. A Letinha Brito é a mãe da Jamile Brito, é a dona das Ferraz Pinheiro. Tá? A mãe dela era muito amiga do Chateaubriand. E cada vez que o Chateaubriand ia, porque ele era uma brasileira em Londres, cada vez que ele ia, ela mandava um doce aqui. Mandou um doce de abóbora, de coco, que a rainha mãe, que não era a rainha Elizabeth, a mais antiga, adorou. E a Letinha mandava de Pernambuco e até a Ana Maria Braga, querendo fazer uma matéria com ela sobre essa história desse doce. Eu estava em Londres, como eu me meti, eu sou chamado, como repórter, eu me meti para procurar uma reportagem. Estava em Londres fazendo reportagem no Miss Mundo. A empresa da Marinha era responsável pelo Miss Mundo. Aí convidaram as pessoas para eu achar a rainha essa, a rainha mãe. Porque ela era a rainha consorte, né? Era o rei Jorge. Eu consegui furar o bloqueio do Palácio de Buckingham e tomei chá com a rainha. Então tem essa história também que é muito forte. Agora, o que vocês gostariam de perguntar? Aí depois tem a história minha, que quando termina a minha carreira, eu fundei a Caras, e na Caras eu aprendi quem é que já foi e quem não é que você acha. Né? Trabalhei muitos anos na Caras, fazendo coluna nos jornais, e voltei para a Caras nos últimos 3 anos. E é esse meu convite. O que é? Ah, sim, eu também sou a única repórter do mundo, que já deitou numa cana no Tommy Benn. Pois é, eu tenho fotos com ele na cama. Sabe como é que aconteceu isso? Eu era subeditora da Caras, e o Tommy Benn passou para Brasília para ir num programa lá no Nordeste. Ele não queria dar entrevista aqui. Combinaram com a Caras, aí eu fui para o hotel esperar o Tony Benn. Aí chegou, eu adoro aquela música dele de São Francisco, né? E aí vamos tirar a fotografia dele. E ele falou, mas essa cama aqui desse hotel parece que é boa, né? Começou a dar um escurinho na cama. E eu me puxou e eu comecei a dar pulo com ele. Aí ele vai e me deita na cama. E aí o Stuquinha, que hoje é fotógrafo do Lula, me fotografou o Tony Benn na cama. E o Stuquinha também me apontou uma. Também essa aqui do Tony Benn, que eu acho ótimo. Agora eu vou pegar a foto para botar na internet, né? Porque afinal de contas, quem foi para ela, Tony Benn? Vocês conhecem a amiga, né?
pessoa na plateia falou, e o macaco? Não foi, mas foi uma história bacana. E mandaram fazer uma matéria com o Bernardo Cabral, você lembra dele? Logo depois do romance Quadrilha. Aí, não, agora nós vamos botar o Cabral com a esposa num bar, fazer uma matéria com os anos. Aí vou eu lá para o Amazonas, o Bernardo Cabral é direito fazer a matéria. Aí tinha o hotel, Estela, que foi fechado, maravilhoso, que acho que Araú, uma coisa assim. Eu estou no quarto, quando eu olho na janela, meu Leandro, digo, eu posso reclamar, tinha ouvido, e ele era aqui na floresta. Passei por uma outra janela, saio dali e vou para o outro departamento, macaco, meu Leandro. Aí gritaram, olha, vamos mudar, que era assim. Tinha as construções daqui, aí aquela passarela passava por outro conjunto. Vamos passar por outro conjunto. Aí quando vou passar por outro conjunto, vê quem aparece na minha frente. Ele voou de cima de mim, começou a arrancar minha roupa, e os fotógrafos, em vez de me acudir, ele puxou, tirou minha blusa, estava tirando a capa, eu gritando, e eles, em vez de me acudir, foram fotografar. Ficaram fotografando. Foi sufoco, porque esse macaco ia me jogar lá de cima. Passaram-se 500 anos, o deputado Átila Labindo, do Amazonas, encontrou na dele aquele macaco, ele só criava problema. Antes de pegar e de deixar quase pelado, ele mordeu a rainha da Espanha, que foi visitar o Amazonas, o macaco mordeu o braço da rainha, eles agarraram a rainha, porque a rainha chegou em Brasília com uma tipóia, quer dizer, já era um macaco. Vocês querem me perguntar? Porque eu acho assim, eu tenho que, eu só vou contar toda essa história, eu não vou sair daqui hoje. Teve uma história que valia a pena, talvez ser contada. Eu estava em Barra do Márcio, com 2 seguranças da Polícia Federal, porque nós vamos fazer uma matéria do júri de uma invasão de terra. E eu fui convidado porque eu conhecia o cacique Júri. Nós fomos lá e nós estávamos no intervalo do júri, nós fomos no Marzinho, entrou um cara armado até os dentes e virou e disse assim, aqui ninguém presta, você estava junto com o padre, que era o responsável pela CLBB. Eu sei que esse cara tentou nos matar, eu atravessei a cidade correndo, e a Liane Gustavo, ela grávida, teve que se esconder atrás da porta, porque quando ele ia dar os tiros nos macacos, o padre conseguiu dar a mão. Tá, vamos lá. Tem 2 pessoas inscritas. Marlene, você tem histórias fantásticas, fotos, histórias fantásticas, sim, fotos maravilhosas. Dá para fazer uma dúzia de livros. Você publicou um livro? Eu tenho mais de 1000 revistas, eu levei tudo para minha chácara, vou mandar digitalizar tudo agora, e elas gravadas, ciclopladas, e vou lançar. Eu tenho mais de 1000 revistas, eu gravei tudo. Inclusive, a Manchete também, o pessoal ficou contente, porque o arquivo da Manchete no Rio foi roubado, ninguém sabe o que ele levou. Então, eu vou digitalizar as minhas matérias. Para mim, eu estou criando um site onde vai ter tudo isso. Livro público tem uma chamada. Sobre livro. Livro, se publicar um livro com isso. Não, mas se eu fizer um livro, eu te falo assim, todo mundo fala no livro. Como é que eu vou escrever se eu cobrir áreas totalmente distintas? Eu vou contar a queda do Alexandre, eu vou contar o Cousteau, eu vou contar meu sequestro de Berlim. É complicado. Eu acho que um livro é muito complicado, porque tem tanta história. Por exemplo, eu fiz Vários livros foram. sim, lá no livro, mas como é que eu vou separar histórias
aí um dia de manhã eu acordo, cadê? Eles roubaram todas as minhas roupas e eu fiquei assim, com uma blusa, uma calça, sem sutiã. Aí saí andando, estava chegando o avião para nos tirar. Aí o que os índios faziam? Eles pegavam o meu sutiã para fazer berreta para pescar. O senador pegava. Tem uma história, eu só não vou dizer o nome do cara, porque o meu pai, como político, até trabalhou para ele no passado. Anos atrás, as repórteres, se elas eram bonitinhas, eu estava enquadrado, eu acho, nesse campo. Levava muito cantada, né? Era deputada, era senadora e tudo mais. E eu fui fazer uma matéria no gabinete de um senador, eu estava com uma saia um pouquinho curta, né? E ele quis me agarrar. E eu levei o alço e não adiantava você gritar, porque se você gritasse, iam dizer que a gente é que ia atrás dos caras. Eu, para me safar do senador, que era um cara que pegou até minha irmã no colo quando ela era pequenininha, ela era amiga do meu pai, eu desesperado, e ele segurando a minha perna, puxando, eu me salvei, sabe como? Eu subi em cima do frigobar, para poder ir pulando por cima para encontrar. Então, a barra era pesada. A gente levava cada... E ninguém podia reclamar, né? Era jornalista, tinha que aguentar, né, o trânsito. Mas vamos lá. O que você quer mais saber? Tem coisas que são impublicáveis e incontáveis. Só uma pergunta. Não, quem fotografou a matéria do Alexandre Garcia foi o Frederico Mendes. Não tem nada de Ronan Pimenta. O Renato Pimenta, ele me acompanhava muito, era matéria mais aqui, perfil de ministro, aventura era o Cláudio Alves e o Frederico Mendes. Ah, sim, outra coisa, uma história forte minha também. Quando caiu o regime na Bolívia, que é a ditadura, e o Panzer assumiu, já como presidente, aí eles me chamaram, eu fui para a Bolívia, e aí eu quase morri, porque lá na Bolívia eu fiz várias matérias na área de arqueologia, né, que eu gosto muito, fui procurar as coisas, e aí me falaram, olha, tem o laboratório de física cósmica mais alto do mundo, era o Chacaltaya, né? Naquela época ainda não tinham os laboratórios espaciais, aquele era o mais alto. Só que ninguém falou nada para mim, nem para o fotógrafo, que você tinha que ter cuidado, porque lá não tinha oxigênio. Podia morrer, aí nós vamos fazer a matéria, aí alugamos um jipe, começamos a subir até onde estava, e depois a pé, né? Porque a gente andava muito a pé. E aí eu comecei a passar mal, comecei assim, coisa mais estranha, parece que eu estava flutuando, ela já estava falando de oxigênio, eu e um fotógrafo, aí apareceu um cientista lá do laboratório, e aí nos sacudiu e nos botou nos balões de oxigênio. Ainda existe o laboratório lá, ainda existe, né? Só que hoje deve ter outros esquemas para chegar lá, né? E aí eu fiz matéria também, presidente americano aqui, a Rosalind Carter, que aí, ó, o segurança, quase que me derruba, porque estou na porta do Hotel Nacional, tinha um segurança especializado do governo americano, não sei se era o Ronald Reagan, né? Aí ele vinha e ele enfiava o dedo no bico da gente, fazia assim, tipo, o cara, você tinha que sair atrás. E aí eu tinha que entrevistar a Rosalind, que morreu há pouco tempo, né? Só no lugar que a gente foi entrevistar, fazer entrevista, tinha que examinar até as flores. Eu tenho história, é muita história, mas eu acho que as fotos foram essas. Alguém, Bruno, quer perguntar alguma coisa? O Félix, Hermínio.
professora Marli, fale um pouco desse retorno do presidente JK do exílio. Para a senhora falar um pouco sobre o retorno do presidente JK do exílio. A chegada do quê? Do presidente JK do exílio. Ah, sim. O JK eu conheci quando ele voltou do exílio, porque ele era muito ligado ao Adolfo Lopes, que era meu chefe na Manchete. E eu conheci o JK perto de São Paulo. Um dia eu estava escrevendo uma matéria, estava chegando de viagem, aí eu digo assim, não, eu vou ficar aqui, está fora do horário, mas eu vou ficar escrevendo. Quando eu for escrever, quando eu olho do meu lado de pé, o JK, eu queria acreditar. E atrás dele um caminhão. Ele vinha vindo da fazendinha aí de Alexandre, o caminhão que trouxe as batatas para vender. E ele parou ali na Manchete para poder ligar para o Rio de Janeiro, para o Adolfo Lopes, conversar com o dono de um grande mercado que tinha aqui, que tinha no Rio, para fazer um negócio. Foi assim que eu conheci ele. Depois eu tive muitos contatos com ele, várias vezes, toda vez que ele vinha a Brasília, eu tinha um comunicado com ele, e quando eles fizeram, assinaram o documento para criar o museu, aí, o JK, na hora faltou a caneta, quem teve que dar fui eu. Mas eu conheci ele de perto pelas vidas aí. A dona Sara eu conhecia muito, era muito próxima da Manchete, né? E o Adolfo Lopes tinha uma paixão enorme por ele. Cada vez que a gente ia no Rio de Janeiro levar várias matérias, tinha lá que deu o gabinete dele, as coisas dele. E tenho conversado muito com o bisneto dele também. O que é? Agora, a Sociedade Brasília eu conheci bem, né? Esse meu cara. O Wilson Van der Wolf, eu fui colega da sua irmã na Universidade de Brasília, junto com o Paulo, junto com o Tio, e a gente tem uma admiração muito grande por você, especialmente porque você foi uma profissional internacional que escolheu ficar em Brasília. Eu passei uma temporada na França, na Manchete, que eu fui fazer uma matéria na Europa sobre a juventude dos anos 80, lá na Europa, e por sinal a excursão da Manchete ficava, sabe aonde? Em cima do Mar de Seixas. Adolfo Lopes gostava só de grandiosidade, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para morar em vários lugares, mas eu me apaixonei pela cidade, jamais sairei daqui. Né? E aqui Conta eu essa tenho história pra gente, você em Brasília. a história minha em Brasília é assim, como eu era repórter que viajava muito, ao mesmo tempo que eu estava aqui, eu estava fora aqui. Eu tenho uma história, duas histórias fortes minhas, eu gosto muito de lembrar, porque é período de ditadura. Eu escrevi uma matéria sobre Brasília, que não está ouvindo, não? Não, aquela botinha, a história da botinha. Ah, é o que eu vou contar agora. A minha base era aqui, mas eu vivia em Luxemburgo, Bolívia, Chile, Europa, era uma loucura, baixo para cima, né? Mas aqui em Brasília eu me apaixonei pela cidade. Eu vi uma grande parte da cidade ser construída. Não perdi nenhuma daquelas corridas que tinha ali do lado da rodoviária, né? E aí, como repórter da Veja, já tinha terminado o período na Manchete, eu fiz amizade com a filha do vice-presidente, lá o nome do Figueiredo, não era o nome antes, naquele gaúcho, ele tinha uma sobrinha, ele era viúvo, tinha uma sobrinha que tinha muito a ver, ele ficou a Manchete todo final de semana. As pessoas iam lá para almoçar.
General Adalberto. Aí tinha uma sobrinha, daí o General Adalberto, ele foi vice de quem? Aí eu fiz amizade com a sobrinha dele. E aí a manchete, todo final de semana, a manchete aqui do Soldão do Secráfico reunia personalidades políticas para grandes almoços. E ele levou essa moça. Aí ela fez amizade com a gente. E ali virou um inferno. Porque tinha uma professora do BBB, era uma gaúcha, né? Fez amizade com o general e ele dormia sem como na casa do general. E aí, meu filho, um belo dia, os generais, viu, me convocaram para depor porque da amizade com a filha do vice-presidente. Qual era a espionagem? O Sérgio Rosa me denunciou, meu diretor. Aqui não tem espionagem, não tem nada. Uma amizade, mas ela vai depor. Como era o nome do coronel? Aí o Sérgio Rosa disse, ela vai, mas ela não vai para o exército. Aí eles escolheram o Hotel Nacional, no apartamento do Hotel Nacional, para mim depor. Filho dele até coronel, para mim depor, para explicar a amizade com a mulher, que misturava tudo na época. Bem, isso aí foi na Veja, tinha terminado já a ditadura, não tinha mais nada. Passaram uma pauta para mim que tinha prendido um soldado no batalhão de guarda presidencial por ato que ele não tinha cometido. Mandaram fazer a matéria, eu fiz. Até naquela época a gente nem assinava muitas matérias. A Veja na banca, toca o telefone na manchete, na Veja, o Laurentino Gomes, que hoje é um grande historiador, era meu chefe, ele atendeu, disse, quem é que fez a matéria? Madeleine Galhardo. Tá bom, muito obrigado. Aí me convocaram para depor lá no Ministério do Exército. E como ninguém mais chamava ninguém, aí chamaram o advogado, que eu não estou me lembrando o nome, para me acompanhar. Aí eu fui lá para o Ministério, tremendo, né? Tremendo demais. O coronel estava mais nervoso que eu, tanto assim que eu tenho uma marca na mão, que ele pegou a caneta, foi uma confusão, enfiou aqui, saiu sangue em cima do coronel, e aí o delegado, o advogado falou, mas ninguém mais está chamando para depor. Eu fui a última pessoa no país, até o advogado que eu enterrei a ditadura. E aí eu não estava mesmo na frente dele, porque eu já sou da escola da natureza. Aí o cara mais nervoso, o senhor está mais nervoso que eu. Aí tinha uma botinha, viu, Coimbra? Tinha uma botinha desse tamanho em cima da mesa, e eu olhei para a botinha e o coronel disse assim, achou bonitinha a botinha, que eu acho sempre que era o símbolo e está guardado até hoje, está guardado isso, outro dia eu botei na internet, como está guardado o cacetete, que eu levei 3 cacetadas nas costas do cara que estava do lado do Milton Cruz. Num rolo aqui na rodoviária, a gente descia com o pino lá embaixo, pegava lá embaixo, subia, pegava lá em cima. Aí mandaram eu entrevistar o Milton Cruz 30 anos depois, e eu falei para ele, disse assim, general, eu levei uma cacetada por autoestima. E ele virou e disse, devia ter levado mais. Eu conheci os bastidores da sociedade, os quartos das pessoas, os banheiros, né, que a cara mostra muita intimidade. E aí, hoje em dia, eu também, agora que eu estou escrevendo muito sobre história de Brasília, nós criamos um caderno que é final de semana, que perfila a vida das pessoas. E aqui tem uma matéria que foi feita há muitos anos atrás, que eu acho que define quem eu sou. A caçadora das artes perdidas. Eu sempre fui à procura de coisa. Aqui tem manchetes, tudo, mas eu não tenho
sempre com a gente, fazer encerramento e convidar para o café com os queijos, não o café da semana, com os queijos também. Né? Porque também que o presidente tem que te agradecer. Eu vou fazer mais de bastidores de matérias e marcadas, né? Então era isso. Agora, quem quiser ouvir mais histórias, me chama que eu já dou essa história. Eu conto até essa mensagem triste. Mas sacanagem eu dou resposta também. Agora tem que ser um lugar que vai fechar.